Hoje é a nossa segunda reunião, então, do ano. Hoje é dia 23 de março, e são agora 18h08, tá? Qual é a nossa pauta de hoje? Semana passada, como eu falei, nós nos apresentamos, tá? A gente conheceu um pouquinho. Ai, boa, Ju, pode entrar sempre pelo grupo e aí fica gravado, inclusive na nuvem lá do grupo, fica melhor, e aí todo mundo tem acesso, depois a gente compartilha lá o Drive, biblioteca, etc. Bom, mas então, semana passada a gente fez aquela apresentação e hoje a gente vai começar a se organizar enquanto grupo, tá? Essa semana a gente já começou a rodar o nosso espaço de comunicação virtual através do Telegram. A ideia é que a gente implemente e que possa conversar mesmo por ali. Já expliquei que a gente tem o canal, e aí vocês fiquem tranquilos, ali fica todo o nosso material, e tudo que eu mando pelo canal replica no grupo, tá? Então, vai sempre aparecer repetido lá. Então, vocês podem acessar só o grupo, e aí, quando quiserem, como acervo, consultar as informações que a gente passa, aí vocês vão lá no canal, tá? E no grupo aí sim a gente pode compartilhar, como eu estava dizendo antes, né, receita de bolo, informações, ideias, livros, dicas de série, filmes e outras coisas, tá? Então, colocamos para rodar a nossa comunicação e agora a gente vai começar a colocar para rodar o nosso cronograma de leituras e estudo, certo? Tinha uma outra coisinha que eu queria referir. Essa semana, alguns me mandaram e-mails. Ai, professora, eu não sei se eu posso ou não entrar no grupo. Não é só para membros efetivos. E a gente está em estágio probatório. Se são membros efetivos, tá? Se são membros efetivos. O que vai acontecer é que, se chegou, quando fechar o nosso prazo aqui, que é esse combinado, esse início de capacitação, que é muito mais intenso os nossos contatos, chegar lá, ou antes disso, você dizer, bah, Ângela, não estou afim, não tenho tempo. Quando a gente diz não tenho tempo, é porque a gente não está afim também, porque tempo a gente tem para algumas coisas e não tem para as outras coisas. Então, tudo bem, tudo tranquilo, não pode participar agora, as portas não se fecham, pode voltar depois, isso é normal, acontece. A gente tem outras prioridades em determinados momentos. Então, se não puder ficar, ok, significa que não está fechando com as propostas, enfim, com o momento histórico de vocês. Então, ok. Tá? Só que aí sim, aí depois que a gente fechar esse tempo, aí a gente tem toda uma outra dinâmica que a gente precisa contar. Não que não possa sair, né, gente? Nada é para a vida toda. Tá? Mas só para a gente ter um mínimo de organização, tá? Então, esse período é um período de momento para a gente se conhecer, mas vocês já são membros efetivos, tá? Então, podem entrar lá, pode acessar. Bom, se vocês já acessaram aquele material que eu compartilhei com vocês, que eu estou montando ali, que eu vou mexendo nele e vocês têm ele ao vivo, as alterações, vou replicar de novo aqui, tá? Vocês devem ter visto que tem toda uma bibliografia lá, tá? Que aí vocês organizem um cronograma de leitura de vocês, talvez algumas coisas vocês já leram, são coisas que nós já havíamos lido em algum momento do grupo, tá? Então, aí vocês se organizem para ir lendo, se quiserem, agora, enfim, tá? Coloquei lá aquele canal que eu fiz para os alunos de metodologia, do Caosmose, para dar um apoio nessa parte da metodologia, nas leituras, como que a gente se organiza para isso também, tá? Coloquei o nome de textos flow, que são aqueles textos do tipo, não dá para não ler, tá? Aqueles são os textos do tipo, eu preciso entender o que está, eu preciso absorver, tá? Sobretudo aquele texto que é do André Caran ali, que ele explica toda a compreensão, né? Todo o surgimento, a evolução e a expansão do direito e literatura, tá? Por mais que alguns de vocês não vão trabalhar com direito e literatura no grupo, que vai acontecer, vocês todos precisam ter uma compreensão sobre o que é o direito e literatura e sobre o que é hermenêutica, porque elas são as nossas matrizes teóricas. É como a gente lê o mundo, tá? Todo grupo tem uma matriz teórica, tem uma perspectiva ideológica, né, para a gente compreender e ler as questões, tá?
Bom, depois tem alguns outros textos ali que são literatura inaugural, né? Algumas coisas que a gente já produziu aqui no grupo, né? Em autoria com pesquisadores e comigo, tá? E agenda de leitura, eu coloquei 3 textos ali que eu acho que são importantes da gente ler este ano, tá? A gente está trabalhando lá, né? Agora que eu vi que a Bruna chegou, o da Kate O'Neill, a gente já está trabalhando lá no Caju, que é um outro grupo de estudo que eu participo, com a Bruna, tá? Nesse aqui, a gente vai trabalhar agora, aquele livrinho que eu mandei a foto para vocês, e que a gente falou um pouquinho na semana passada, e a gente vai conversar hoje sobre ele, tá? Depois a gente vê como é que faz, né, os acessos, o pessoal já está vendo, tá? De toda sorte, ele tem na Amazon, tem em Kindle, né? Ele está R$ 30 no Kindle, tá? Menos que uma cerveja artesanal, que eventualmente vocês tomam no final de semana, e acaba no final de semana, né? Só fica a foto da cerveja artesanal que vocês tomaram, tá? Mas ele dura um pouquinho mais, tá? Então, a ideia é que a gente vá estudar esse livro, certo? Por que que eu escolhi esse livro para a gente trabalhar, tá? A gente estava pensando no grupo, a gente teve várias ideias, né, e ficou compartilhando ali no grupo, que agora ficou Petit Frônesis, né, e vocês são aqui o Big Frônesis, né, mas a gente ficava conversando lá o que a gente ia ler, então surgiu várias ideias, né, vários textos a gente foi falando, e como a gente já vem desde o ano passado com essa pegada mais da virada tecnológica, e foi um tema eleito antes da pandemia, e a pandemia parece que reforçou a necessidade de fazer essas leituras do mundo. Tá? É, enfim, esse texto surgiu, ele foi lançado esse ano, ele é de um filósofo chinês, tá? Que propõe, né, uma perspectiva muito plural da tecnologia, que ele combate toda essa visão que a gente nem sequer percebe que é da tecnologia como uma universalidade. Tanto que na obra ele vai desenvolver o conceito de cosmotécnicas, cosmotecnologias, tá? Porque a gente está muito acostumado a visualizar, a compreender a tecnologia como uma única coisa, como um bloco, tá? Normalmente de grandes potências, de né, tecnologia robótica, etc. Tá? E, na verdade, não é só tecnologia. A gente tende a fazer leituras de mundo muito universalizadas, tá? Seja eurocentradas, seja a partir de uma perspectiva masculina, seja a partir de uma perspectiva branca, tá? E eu acho que esse texto, ele rompe numa outra perspectiva com essas universalidades. No início da apresentação, o Roberto Lemos ainda apresenta um texto que a gente sequer conhece, claro, de literatura chinesa, né? Um texto, depois a gente pode até apresentar e falar sobre ele, mas nesse momento não, mas um texto que inaugura todas essas reflexões da importância de, sobretudo nós, que estamos fora do eixo de países desenvolvidos, nós que estamos fora do eixo Europa e América do Norte, né, de pensarmos que tecnologia nós, na América Latina e no Brasil, ele vai falar, temos. E aí não podemos nos esquecer que pensamento é também tecnologia. Alternativas de resolução de problemas são também tecnologias. Tá? Não é a única tecnologia que se tem, não é a tecnologia maquinária. E o texto, na verdade, um filme que eu já indiquei aqui para o pessoal, talvez o pessoal tenha assistido, eu acho que tem na Netflix, que chama Banheiro. Não sei se alguns de vocês já assistiram. Não sei se vocês já pararam para pensar que vaso sanitário é tecnologia, né? Vaso sanitário é tecnologia. E esse filme Banheiro, ele se passa num pequeno povoado da Índia, em que, e atual, né, isso se passa em 2017, salvo engano, vocês podem, enquanto eu estou falando aqui, dar uma googada e compartilhar no chat aqui,
se passa em 2017, em que se quer colocar banheiro em todas as casas e a população é contrária à instalação de banheiros. Porque, enfim, aquilo era contra a cultura deles, era contra a tradição deles, era contra a religião, etc, etc. O filme, gente, é horrível, tá? É muito ruim, é muito brega, as músicas são horrorosas, aquela funçãozinha ali do casalzinho de amor entre o cara e a mulher, não é nada legal, tá? Mas se vocês sobrelevarem essa parte, vocês vão ver que o que está ali em questão, tá? Que é o que importa, é justamente essa discussão de algo novo, né? De algo que é apenas um objeto, né? Que pode ser instrumentalizado para o bem e para o mal. Aí depois tem toda uma corrupção dos políticos, desvio de verba para instalação de banheiros, etc. Para quem curte essas discussões, e eu vi que tinha várias aqui que tem intenção de trabalhar sobre isso, tem, inclusive, questões de gênero ali bem importantes, né? Porque os homens poderiam fazer as suas necessidades em qualquer lugar e não teriam problema, mas as mulheres não. Então, elas só poderiam ir né, fazer as suas necessidades por 2 vezes ao dia e nunca em público, e normalmente elas tinham que fazer isso durante a noite e durante o dia segurar o que dava. Né? E claro, isso significava não comer, não beber, né, para poder controlar o corpo. E claro que quando elas iam se deslocar durante a noite, para isso elas eram abusadas, violentadas, então tem toda essa, isso não é, na verdade, isso é quase um documentário, que tem aquela historinha de amor entre os dois ali, né, mas enfim, e aí eles começam a apedrejar as casas que instalam banheiros. Falei tudo isso para a gente observar a questão da tecnologia, não como uma perspectiva tecnofóbica, mas muito menos ainda como uma panaceia, a solução para todos os problemas. Na verdade, ela não é nenhuma coisa, nem outra. Ela é só tecnologia, tá? Ela é garfo e faca, ela é banheiro, a gente pode usar bem ou usar mal, tá? E aí é nessa perspectiva que a gente precisa compreender outras tecnologias, tá? Que outras tecnologias nós temos, tá? Sobretudo nós que estamos fora do eixo, né, eurocentral, né, ou norte-americano, tá? Bom, ele é um filósofo, hoje um dos principais nomes da filosofia da tecnologia, tá? O nome dele é Yuko Ui, ele é super hoje influente nas discussões sobre inteligência artificial. Acho que o texto tem a ver com a nossa visão de mundo. Ele conversa muito com Heidegger e Gadamer, ele trabalha muito, portanto, com hermenêutica, né, que é a teoria de base do direito e literatura. Então, estou explicando, estou justificando aqui para vocês o porquê da escolha dessa obra para a gente ler. Ele não é um livro longo, tá? Ele tem exatas 212 páginas, tá? 212 páginas, que vocês leem, deixa eu ver aqui, vocês conseguem ler ele, claro que a gente não tem isso em contínuo, né? Mas em um total de 5, 6 horas, vocês conseguem ler o livro todo, né? Se pensar que consegue separar meia hora por dia, em 2 semanas, vocês conseguem ler o livro, tá? Fica mais fácil quando a gente pensa assim, né? Porque parece que divide, fica em partes, a gente consegue se organizar. Bom, a gente vai ler ele juntos, tá? A gente vai ler ele juntos. Todos vamos ler todo o livro, mas alguns vão apresentar o livro. O que eu pensei? Ele tem 7 capítulos, tá? Ele tem 7 capítulos. Deixa eu compartilhar com vocês o material aqui, aí vocês vão abrindo aqui, eu não preciso projetar. Deixa eu botar ele aqui para vocês. Já está ali, talvez alguns de vocês já tenham visto. Ah, isso, Cássio, trabalha muito com antropologia. Depois eu vou pedir que o pessoal que já leu fale um pouquinho sobre ele também. Tá? Eu vou só apresentar, porque daí, enquanto vocês vão escutando, vocês já vão se situando no sumário do livro, que está aqui nesse arquivo do Google Docs, tá? Então, ele tem 7 capítulos, tá?
primeiro capítulo fala sobre a cosmotécnica como cosmopolítica. O segundo, sobre a consciência infeliz dos neorreacionários. Terceiro, o que vem depois do fim do iluminismo. Quarto, máquina e tecnologia. Esse que eu acho que foi que eu te mandei, Ana, há bastante tempo. Variedades da experiência da arte, sobre os limites da inteligência artificial e 100 anos de crise. Todos esses capítulos, na verdade, são artigos separados. Eles, inclusive, podem ser lidos de forma separadas e não contínua. Por isso, exatamente por isso, que ele é muito próprio para fazer isso que a gente vai fazer. Uma atividade em grupo de leitura compartilhada, mas, né, dividida. É um compartilhado dividido. Tá? Então, eu vou querer que vocês se organizem em grupos de 5. Tá? A ideia é que cada capítulo fique com 5 pessoas, tá? E que cada capítulo seja apresentado em 10 minutos. Ah, não vou conseguir. Organiza para falar em 10 minutos. A ideia é tirar ideias centrais dali, tá? Cada capítulo, depois se vocês estão abrindo esse arquivo ali, vocês vão ver, eu coloquei o cronograma, a ideia é a gente fazer isso em 3 encontros, 3 terças-feiras lá em abril, tá? Que a gente utilize cada encontro para 3 capítulos, tá? 3, 2 capítulos mais ou menos, tá? E aí a ideia é, ali abaixo tem instruções, cada capítulo vai ser lido, estudado e preparado por uma equipe, e essa equipe vai ter entre 4 e 5 pessoas. O tempo de apresentação é de 10 minutos, total de encontros, 13 encontros, cada encontro, 3 equipes apresentam, tá? 3 equipes vão apresentar, então, por encontro, 3, 2, e a gente vai fazer, durante a apresentação, interação por chat, para a gente garantir os tempos de fala e não perder os nossos insights, tá? Então, a gente vai colocando por chat ali as perguntas, para depois, no final, debater, e aí a gente faz um debate coletivo no último encontro, tá? Sempre tentar, sempre, tá? A minha ideia é que a gente também desenvolva aqui outras, né, habilidades e competências. Então, a ideia é que cada grupo que for apresentar prepare um material, tá? Ou um material de projeção, ou um material, um script, um roteiro, alguma coisa que possa ficar registrada para ser compartilhada no grupo, tá? E aí, depois, como resultado, tá? A ideia é que a gente tenha um material de registro, tá? Em que vocês façam com autoria, claro, com o registro do nome de vocês, é produção técnica, tá? Que vocês façam 3 posts para Instagram, para a gente divulgar, para isso ficar, né, de registro dos nossos trabalhos, e que vocês produzam um texto para o blog, que a gente vai publicar lá para o blog, assim como a gente fez no ano passado lá no Elogio da Literatura, tá? Vocês vão estar, cada equipe vai estar em 5. Posso fazer um coletivo, né, um artigo para o blog do 5? Ok, se for efetivamente fazer assim. Não, eu não quero participar, ok, também. Tá? Não, eu vou fazer a apresentação oral, eu vou fazer, vocês querem se dividir. Vocês têm uma equipe, tá? Depois eu pedi ali que o pessoal, quem já estava mais tempo no Fronesis, que cada um fique numa dessas equipes para coordenar os trabalhos dentro da equipe. Aí a gente tem mini grupinhos do Fronesis ali, tá? E aí faz uma agenda própria, quer se encontrar antes, quer se encontrar depois, quer se encontrar no outro dia, tá? Para a gente trabalhar. Essa foi uma ideia, tá? Para a gente fazer nesse encontro, tá? Seriam 3 encontros lá para abril. Então, a gente teria agora uma folga, seria o tempinho de ler, tá? Lembrando que não precisa estar com o livro todo lido para o primeiro encontro, tá? Então, vão avançando a leitura à medida que a gente vai se encontrando, tá? Mas, claro, deverão estar lidos e preparados aqueles que vão apresentar, né, os 3 primeiros capítulos. Cada capítulo tem em torno de 20 a 30 páginas, então é perfeitamente factível, assim, não estou pedindo nada esdrúxulo, tá? É algo que dá para compor com as agendas, com as aulas, com as atividades, com o trabalho, tá? Com o namoro, com o ócio, tá? Eu pelo menos acho. Até porque, né, senão a gente ficar num grupo de estudos que a gente não vai fazer nada, só se conectar para falar 1 hora por dia, fica meio, né, até fica chato depois, né, a gente nem acha legal. Talvez ache legal no primeiro, no segundo,
mas é assim, aquilo que não demanda esforço da gente, a gente também não quer ficar, não quer participar, né? Tem que ter uma medida certa, né? Então, vocês vão ver, às vezes a gente vai apertar, às vezes a gente vai folgar, tá? Essa foi a minha proposta. Agora, vocês vão pensando sobre isso. Acho que deve estar aberto ali para edição, se já quiserem ir colocando os nomes de vocês. E eu queria ver se quem já leu o livro quer falar um pouquinho também. A Marina já leu, o Cássio, se alguém já conhece quiser falar também. E vou, enquanto isso, mandar um outro material no chat. Eu fico mantendo, vocês viram, né? Que eu fico mantendo vocês prestando atenção enquanto eu falo. E aí, quando vocês querem dispersar do que eu estou falando, vocês têm coisa no chat para fazer. Aí, quando cansam de ficar olhando as coisas no chat, volta para escutar o que eu estou falando aqui. E aí eu deixo vocês ficam tudo envolvidos aqui o tempo inteiro comigo. Quer falar, Mari? Oi, gente, tudo bom? É bem superficial essa minha análise, porque eu realmente acabei de começar o livro, então é quase que ali a orelha do livro, assim como a prof estava dando essa pincelada inicial sobre ele. A ideia, né, como a prof estava expondo, do autor, a proposta dele, na verdade, é de um rompimento paradigmático. Então, ele vai recusar a ideia de que existe uma única tecnologia universal. E, a partir disso, ele vai construir essa ideia de uma tecnodiversidade. E essa tecnodiversidade vai ser composta pela diversidade de cosmotécnicas. Já ali no primeiro capítulo, ele vai dialogar bastante com o Kant para explicar o que seriam essas cosmotécnicas e essa ideia trazida para os dias atuais. E ele vai, então, dizer que elas se diferem uma das outras quanto aos valores, as epistemologias, as formas de existência. E ele fala principalmente desse deslocamento do pensamento europeu para os outros pensamentos. Me remeteu bastante à obra do professor Boaventura de Souza Santos, das Epistemologias do Sul. Essa ideia, dá para fazer essa conexão. E ele fala, logo no início, assim, na apresentação do livro, ele fala que deve-se dar um passo além da crítica do eurocentrismo e do colonialismo do poder. Então, ele quer sofisticar essa crítica, né? E ele vai trazer que a tecnodiversidade, ela é condição de possibilidade para superar algumas das questões que são trazidas pela crise da modernidade. Por exemplo, a separação da natureza e da cultura, a crise ecológica que vai ser ligada ao antropoceno. Então, ele vai, ao longo desses textos, né, ele vai arrematando essa ideia de tecnodiversidade para propor, então, né, uma alternativa para essas questões que se apresentam. Né? Não quero dar spoilers do livro. E ali eu também não li ele na ordem, então o primeiro capítulo que me chamou a atenção foi justamente o das variedades da experiência da arte, que ele vai dialogar com Heidegger, que é a nossa matriz teórica, né? E é a minha linha de pesquisa do direito e literatura. Então é um livro assim muito, muito interessante. Acho que a gente vai ter uma produção muito boa a partir da leitura dele aqui no grupo. Joia, Mari, obrigada. Cássio, tu também deu uma lida já, né? Dei, prof, mas eu não tenho nada a adicionar. Acho que a Marina falou muito bem ali do primeiro capítulo. Acho que eu adicionaria mais os conceitos da antropologia bem mais complexos, assim, né, do que a gente estava acostumado a trabalhar, por exemplo, a virada ontológica e a cosmopolítica, que são dois conceitos muito centrais, assim, no primeiro capítulo. Eu, particularmente, nunca tinha estudado, conhecia muito pouco, né, até pela experiência acadêmica, assim, e achei interessante a forma como ele aborda, assim, ele é um filósofo muito pós-moderno, né, ele quer um pós-colonialismo, assim. Então, ele já, interessante que ele narra também essa queda dessa essa visão eurocêntrica junto com uma visão muito, vamos dizer assim, americanizada da tecnologia, né, uma visão muito ocidentalizada. Então, eu achei que ele conversou bastante com os conceitos de orientalização, que eu era familiar no curso de História, mas, enfim, acho que, fora isso, só a leitura para aprofundar mais. Joia, é isso aí mesmo.
Sim, porque ele vai pegar muito, ele vai conversar, embora alguns momentos ele vá debater com Heidegger, né? Mas a perspectiva teórica dele é da virada linguística, da virada ontológica, né, da nossa relação de sujeito-sujeito, não sujeito-objeto, tá? E é essa perspectiva das cosmotécnicas. Talvez isso que eu tenha falado agora, virada linguística, virada ontológica, possa parecer estranho para muitos, mas a gente vai conversar sobre isso também, tá? É a nossa matriz teórica no grupo, tá? A gente trabalha com hermenêutica, e essa hermenêutica que nós trabalhamos é a hermenêutica filosófica, de matriz heideggeriana gadameriana, tá? Então, não é uma hermenêutica como simples interpretação, tá? Estou falando assim para ir tateando mesmo, tem textos ali, acho que eu sugeri ali um texto do Emil Stein, tá? E são coisas que, à medida que no grupo, tá? Porque o grupo é feito para nós, tá? À medida que no grupo alguma coisa for chamando muito a atenção de vocês, isso vai começar a customizar as nossas próximas leituras, tá? Ou de leituras de grupo, como essa, tá? Ou de leituras de subgrupos, que a gente pode ter também, tá? Sim, tem esse dicionário de hermenêutica do Lênio, que talvez ajude muito para a gente fazer essas buscas rápidas de expressões que às vezes a gente está trabalhando, tá? Princípios, qual é a nossa compreensão de princípios? Princípios não são regras, tá? Então, acho que é bacana a gente dar uma olhada, né? E sempre que vocês se depararem com dúvidas, o grupo é para isso, tá? Vamos lá, a gente fala lá, a ideia é que a gente fique sempre conversando, tá? E se atolando, né, de informações, tá? Esse dicionário do Lênio realmente é muito bom. Eu até acho que tem versões dele por aí, já versões mais antigas em PDF, e na A minha primeira versão biblioteca... tem Oi? em PDF. A primeira versão eu acho que já tem em PDF, sim. A segunda, mais atual, ainda não tem. Mas ele tem na minha biblioteca, Mari, ali da universidade, eu acho que tem, né? Ou para aqueles que não são vinculados à Universidade Federal, mas tem algum outro vínculo institucional que dê acesso à minha biblioteca, que é um software que reúne as cinco principais editoras, vocês têm acesso a todos os livros por ali, né? Na verdade, são mais livros didáticos, né, gente? Não esses, assim, de editoras menores, né? Pequenas. Aliás, a UBU está muito boa, tem muitos livros bons da editora UBU, né? Essa que é a editora do Tecnodiversidade. Coloquei um link aqui para vocês, uma matéria que saiu sobre o livro no IHU, tá? Que é da Unicinos. Acho que vocês podem ler como uma prévia para o livro, tá? Ou uma média, ou uma finaleira do livro, né? Que é para ir compondo ali as ideias de vocês, porque é assim, quando a gente estuda um livro, tá, essa angústia do Cássio, o Cássio estava falando ali que estava sentindo o livro muito denso. E toda vez que a gente lê um livro sozinho, ele é mais difícil mesmo. Essa é a ideia de um grupo, né? Porque coisas diferentes chamam a atenção, a gente não consegue, coisas diferentes chamam a atenção de modo diferente de cada um de nós, sem falar que, por mais que a gente esteja focado e prestando atenção, já pensaram sobre isso? Por mais que a gente esteja focado e prestando atenção na leitura de um livro, a gente às vezes se distrai, e exatamente porque se distrai, não sabe que está distraído quando estava lendo. E aí aquela informação simplesmente não ficou. Né? E aí a hora que a gente está conversando com alguém num grupo, né, a sensação que a gente tem é que não leu o mesmo livro, às vezes, do colega, né, ou que pulou alguma parte. Exatamente essa sensação. E todos nós temos, tá? Até porque o livro, né, numa perspectiva da viragem linguística e ontológica, o livro é um sujeito que conversa comigo, tá? E eu estou no livro na medida em que também leio. Né? Então, essa relação aqui, que é uma relação de sujeitos, né, e não de objetos. Tá? Então, também tem essas questões. Então, a proposta de fazer essas leituras no grupo é justamente para ficar mastigando o texto e acessar outros materiais que possam relacionar com o livro. E aí, depois esse livro vai ficar guardado,
e a gente vai fazer guardado na nossa mente, nos nossos acervos, nos nossos registros, e a gente vai ficar com ele para fazer conexões com os livros que a gente vai ler adiante, tá? Olha só, para a gente se organizar, fazia horas que eu adoro nomes, né? Coisa de mãe, né? Coisa de mãe que queria ter tido mais filhos, só tive duas, e aí então eu fico guardando nomes para batizar os filhos, tá? Então, o que eu fiz? No ano passado, a gente chamava isso de grupo de estudos, né, Nicole? Era grupo de estudos. Acho que o Douglas participou também, não era do grupo, ele participou, então era grupo de estudos. Aí eu pensei que chatice ficar chamando de grupo de estudos, tá? Porque grupo de pesquisa é o Frônesis, tá? A gente faz pesquisa. Só que para pesquisar, a gente precisa estudar. Então, a gente está estudando, no caso, esse livro, né? Aí eu estou achando muito chato chamar isso de grupo de estudo. Aí eu tinha um nome que eu queria usar, já até tinha trocado, tinha passado para a Ju, queria usar, estava esperando, mas o que eu vou colocar esse grupo? Vou chamar o grupo de estudos de Beta Perpétuo. Tem tudo a ver. A gente está discutindo tecnologia, né? Tem a ver com isso. Beta Perpétuo. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar do beta, né? Ah, esse aqui é um projeto beta, esse aqui é experimental, né? Experimental, né? Ah, essa é a versão beta, experimental. Tá. O nosso grupo, ele não é só experimental. Ele é experimental para sempre, certo? Porque a nossa formação, ela é sempre experimental, contínua. A formação é sempre contínua. É como se a gente devesse ser sempre um projeto que está começando eternamente em começo. Muito louco isso que eu falei? É meio Fernando Pessoa. Sabe o Fernando Pessoa quando ele fala do girassol? Tá? Que nós deveríamos ser como um girassol que sempre olha para o sol como se fosse a primeira vez, né? E desperta para o sol. Tá? Como se o sol, que é a mesma coisa, sempre fosse uma novidade. Que é mais ou menos a nossa relação de estudantes, de eternos estudantes, né, Medeiros? Não é porque a gente é professor que a gente não continua estudando. Aliás, a gente só é professor porque adora estudar. A gente só dá aula porque adora aprender e não ensinar, né? Eu sempre aprendo muito mais nas aulas. O pessoal acha que é demagogo isso, mas é a mais pura verdade. Tá? Quando a gente pensa num livro, quando a gente estuda um jeito diferente, quando a gente pensa... Não, nem acaba que transborda e beneficia os alunos, mas né, a gente é bem egoísta quando a gente é professor, porque a gente está só estudando para a gente. Às vezes transborda e acaba sendo, né, bom para os alunos também. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Aí eu batizei o grupo de estudos de Beta Perpétuo. Então, toda vez que a gente tiver para rodar um livro para estudar, a gente vai chamar de Encontro Beta Perpétuo, certo? Já fica um código, Beta Perpétuo. Eu achei bacana, ficou bonitinho, eu estava louca para achar um nome para isso, quer dizer, um nome não, um destino para o nome, aí agora pariu o filho, nasceu, tá bem. Bom, aí tem porque antes a gente chamava só de grupo de estudos, e a gente tinha vários outros projetos com vários outros nomes, né, o pessoal lembra. E a gente tinha um projeto que funcionava, que era o Sintaxe à Vontade, que funcionava nas cafeterias, né, mas que, enfim, esse está abandonado, e eu não vou usar o nome dele para usar em tela plana, porque ele não é de tela plana, ele é de cafeterias, então ele só vai voltar a acontecer o dia que a gente puder voltar a se encontrar em cafés. Aí, o que eu pensei? Eu queria um espaço dentro do Frônesis em que a gente pudesse trabalhar com vará, com direito e literatura, né? Mas que não fosse pesado, cansativo e mais páginas para a gente ler, tá? Aí, então, eu criei, se vocês estão ali com acesso ao Notion aberto, eu criei o Loteratura. Ló é L-A-W. Ló é ler em inglês, né? Só que Ló também é Luiz Alberto Vará, que é o nome dele, né? Luiz Alberto Vará. E como Luiz Alberto Vará é um precursor, se vocês já leram o texto lá, é um dos precursores do direito e literatura na América Latina, aí eu pensei, uma literatura! Eu achei ótimo. Então, aí eu criei, tá? E aí vocês estão tudo dentro, tem que guardar esses títulos, isso aí. Aí, então, eu criei o Clube Literatura, que é o nosso clube de literatura, direito e literatura, só que eu não tenho horário ainda para ele acontecer, embora eu já tenha o texto que a gente vai ler, que vão ser sempre contos, tá, gente? E esse, não vou contar sobre o que é, vou deixar que vocês leiam, tá?
Esse é o Formiga Elétrica, que é do Philip K. Dick. Vocês já devem ter visto, né? Vingadores do Futuro, né? Minority Report, etc. Né? Ficção científica, né? Distopias, etc. Então, é um conto dele. Aliás, quem quiser assistir, eles transformaram em série, é muito melhor que o Black Mirror, né? Que é Os Sonhos Elétricos, são só contos do Philip K. Dick. Tem na Amazon Prime, se vocês quiserem. Tá? Eles transformaram o livro Sonhos Elétricos na série. Tá? Mudaram, tá? Não são os nomes dos personagens não são os mesmos, as histórias é bem adaptado mesmo, mas é muito bacana. Se quiserem, é inspirado, né? O Philip K. Dick é um dos autores hoje mais adaptados para o cinema da ficção científica, né? Então, a gente vai ter a ideia que a gente faça isso em abril, tá? Lembrando que abril está carregado, porque a gente vai ter todas as discussões desse livro. Mas eu conto, são, sei lá, agora, se alguém já abriu o arquivo ali, quantas páginas são? Acho que a Mari abriu, né, Mari? Quantas páginas são? 3, 4? Não. 3, 4 é o lá do parênteses. Prof, eu ia te falar que quando eu abri, estava direcionando para o Clube Beta Perpétuo, não estava direcionando para o... Ah, me atrapalhei. É muito link, Deus do céu. Não, era para ir lá para o... Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que ir lá para a nossa biblioteca. Opa. Deixa eu pegar ele aqui, já boto aqui para vocês. E já arrumo lá. Aqui. Esse aqui, deixa eu arrumar ali. Ele vai lá para o outro. Tá certo, ele tá errado. Como é que eu edito ele? Depois eu arrumo daí para a gente não se perder aqui. Bom, essas as nossas novidades, então, e a nossa programação. Enquanto eu estava falando, vocês já conseguiram editar ali e se escolher nos grupos? São 25 páginas, tá? Mas é 25 páginas não é de livro, né? É 25 páginas ali de letra bem grande de Word, tá? Deve dar isso, bem pouquinha coisa. Tá? É tudo em diálogo, então vocês vão ler em poucas horas, vocês leem, tá? Não vou falar nada sobre ele. Bom, voltando lá para a nossa distribuição agora, do Beta Perpétuo, em que a gente vai estudar tecnodiversidade, tá? Já vi que vocês já fizeram a distribuição e a gente está com os grupos fechados, né? A gente tem o grupo 1, que fica com Ramon, Martina, Bianca, Douglas e o Medeiros. O grupo 2, com a Vitória, Gabriel e Alessandra. O grupo 3, com a Maíra, Mayala, Ana e a Sara. O grupo 4, com a Ana Cláudia, Fernanda, Miriam, a Júlia e a Cledir. O 5, com o Cássio, Flávia, Aline, Maria Luísa e a Paula. E o 6, Renata, Leonardo, Clarissa, Franciele, Cláudia, Bruna, Nicole. E o 7, com Juliana, Camila, Arthur, Dayana, Hanna, Vinícius e Elaine. Credo, minha matemática errou longe, né? Eu achava que nós éramos 37 no total. Certo? E eu não me inseri ainda em nenhum, estava esperando. 37, não, é que 37 são os novos, realmente, a matemática. Eu excluí o PT, só ficaram os... Tá, ok, então passa de 7, não tem problema. Te inclui, Mari, em algum deles. A ideia eu também não. Tá, eu também não me incluí. Conseguiu acessar ali, Silvana? Não, eu tenho uma dificuldade com tecnologia, então pode me incluir em qualquer grupo que eu aceito. Tá bom. Qual deles? Vamos ver. Deixa eu ver o que tem menos, então. Vamos ver ali onde é que a gente põe a Silvana. Todos são mais ou menos equilibrados. Só os 2 últimos que estão carregados, que todo mundo quis ficar para o final. Vou te colocar ali no 3, então, Silvana. Não, no 2, que eu acho que tem menos. Pode ser? A consciência infeliz dos neo-reacionários. Okay. Tá. Ok. Opa. Deixa eu ver se eu consigo. Consegue pôr para mim aí, João? Inclui a Silvana ali. Ou alguém, enfim. Sim, consigo, vou pôr. Obrigada. Obrigada. Então, vamos organizar agora toda essa confusão que eu falei. A gente vai ter agora pela frente 3 encontros
em que a gente vai trabalhar em cima do livro Tecnodiversidade, do Yuko Ui, tá? Mandei aqui no chat um link, que é uma entrevista com ele, para vocês conhecerem um pouquinho dele, um pouquinho da obra, tá? A ideia é que a gente possa fazer essa conexão de jurisdição e humanidades, tá? Sair um pouco daquelas leituras e perspectivas de foco muito eurocentradas, né, ou muito voltada a um contexto norte-americano, mas, sobretudo, aquela perspectiva da tecnologia universalizante, em que eu tenho que ou ceder a ela, ou, né, confrontá-la. Tá? A gente não se percebe como um sujeito ativo, um sujeito que pode protagonizar, um sujeito, né, no caso América Latina, ou no caso Brasil, ou o direito, né, para fazer esses enfrentamentos. A gente pode discutir isso sobre um ponto de vista bem prático, tá, que é hoje falar da viragem tecnológica no processo, tá, discutir as questões relacionadas ao projeto Victor, ao projeto Radar, né? Como é que o judiciário está se tornando um serviço, tá, de prestação de direitos pela via da tecnologia, tá? E na verdade, de fato, né? Porque isso não está sendo desenvolvido dentro do Poder Judiciário, isso são empresas, né, que são licitadas para essas práticas, né? Nós ainda podemos fazer uma leitura de como nós, juristas, não estamos nos preparando para ter esse acesso, tá, de tecnologia enquanto pensamento, e aí a gente pode fazer toda uma abordagem disso bem prática, né, bem foro, bem como a produção de peças e o acesso aos tribunais. E a gente pode fazer uma discussão sobre isso a partir do ponto de vista da filosofia do direito, da teoria do direito. Tá? Quais são as teorias que nós temos hoje, né, para fazer um enfrentamento de um mundo que pode vir a ser universalizado pela tecnologia, se nós não desenvolvermos outras tecnologias teóricas, para pensar e problematizar, né, questões ligadas ao acesso à justiça, ou ligadas à inclusão social, ou ligadas a políticas públicas. Tá? E tudo isso ainda pode, aí, à medida que a gente for avançando, por isso que a ideia é fazer o beta perpétuo junto com a literatura, tá? A gente ficar fazendo essa mistura, né, com a literatura, com contos, e aí justamente um texto que eu acho que vai nos casar bem aqui, a Formiga Elétrica, tá? Com o Tecnodiversidade. Então, essa é a minha proposta para vocês, eu espero que vocês aceitem, e espero que isso também corresponda à expectativa, e que vocês também contribuam, no sentido de dizer assim, Ângela, não está funcionando, não é legal fazer desse jeito, ou quem sabe a gente varia, ou quem sabe as obras assim, enfim, vocês vão, porque isso é feito para nós, tá? Então vão customizando tudo isso também. Fica à disposição agora a palavra, eu já falei demais. Dúvidas, sugestões, está bem assim? Quem quer falar, quem quer digitar no chat ali para a gente vai lendo. Diga, Ju. Teve gente que perguntou, e eu também fiquei com essa dúvida, se a última reunião vai ser realmente no dia 24, no sábado, ou vai ser no dia 27, que é a terça. Falhei, deixa eu porque ele mudar ali. ficou... Não, é terça. É sempre terça. Seria dia 13, dia 20 e dia 27, né? Eu imaginei. E não, outra dúvida, a gente vai abrir para o público externo ou vai ser só entre nós do grupo, já que é um grupo grande já, né? Pois é, eu acho que agora é só para nós. Okay. Eu acho que agora é só para nós. Porque senão a gente não consegue fazer ele bem organizadinho. Tá? Talvez o que a gente pode pensar depois é fazer alguma atividade em que você se responsabilize, vocês preparem, tá? A gente pode fazer isso, né? Em que vocês façam uma exposição aberta ao público, tá? Por que a gente não pode fazer isso, né? Claro, aqueles que se sentirem capacitados, que quiserem treinar, fazer isso, tá? É uma forma de aprender também, né? Uma forma de, enfim, desde fazer currículo até a gente se experimentar nas mais diversas funções. Então, a gente pode fazer isso não agora, imediatamente, mas daqui a pouco a gente pode criar, Ju, um outro espaço, tá, em que vocês façam uma apresentação, que pode ser ao vivo, que pode ser gravada, a gente pode pensar nessas atividades do grupo, tá, para oferecer.
Acho que agora a gente... Oi. Inclusive, seria bom se a gente pudesse fazer um vídeo, tipo, em conjunto para eu colocar no YouTube sobre o livro também. Ai, seria ótimo se a gente pudesse fazer o vídeo daí, né? Aí teria que pensar, Cássio, como é que a gente poderia transformar o vídeo ou o livro em vídeo, né? A partir dos roteiros, pensar numa forma da gente elaborar roteiros conjuntos ou roteiros individualizados, né? Talvez cada capítulo transformar num pequeno vídeo com informações conectadas com literatura. E aí, claro, a gente vai ter que ler para ir pensando isso, tá? Que eu acho que já pode ter, a gente já vai ter 3 posts, né? Daqui a pouco o próprio post pode servir de roteiro, de material para a gente montar os vídeos, tá? E tem o texto do blog, então a gente vai produzindo coisas assim que são para nós, né? Acervo nosso, que amanhã depois os próximos que entram também podem, tá? Se capacitar a partir daquilo que a gente já fez. Prof, nós estamos com uma dúvida, assim, os 3 posts e o texto do blog, a gente entrega na data da apresentação de cada grupo? Não. A ideia é que a gente, no dia da apresentação, isso aqui vai ser um material de registro, tá? Mas foi a ideia que eu tive, assim, se vocês disserem, Ângela, não tá bom, não dá para fazer, enfim, a gente remodela, tá? Para o dia, vocês têm que ter alguma forma concreta de entregar isso, tá? Então, seja a utilização de um audiovisual ou um roteiro, um script para entregar para os colegas, tá? Então, aí vocês se organizem do grupo, né? Não precisa ser todo mundo fazer tudo, vocês vão se dividindo, desde que todo mundo saiba o que está acontecendo e seja coordenada essa divisão dentro das equipes menores ali, tá? Aí depois, Maíra, depois que a gente passar por todos os capítulos, tá? Que a gente conseguir compreender o todo e firmar bem a leitura de cada capítulo, tá? Claro, que talvez vocês já tenham feito isso enquanto, ou projetado enquanto estão lendo, ou logo após finalizada a leitura. Mas quando entregar, daí quando a gente encerrar no último encontro ali, dia 27, aí a gente pode pensar em uma semana, 15 dias, para a gente entregar esse material final. Porque daí, claro, o texto do blog vai ser muito melhor se você for, né, mastigando as discussões que a gente for fazer no grupo. Claro que você não vai deixar para fazer depois que terminar o encontro, você já vai fazendo junto, mas aquela coisa, vai fazendo e vai alisando, sabe quando a gente fica ali, né, passando a mão, olhando, todo dia abre o arquivo, lê de novo, muda uma palavra, mexe numa vírgula, tá? Aí dá para fazer coletivo, né, cada dia a gente lê de um jeito diferente, dá para fazer em arquivos coletivos e distribuir no grupo, etc. Então, ficou mais claro agora, Mayara? Ficou, prof, ficou bem mais claro, muito obrigada. Nada. Que mais? Que mais sugestão? Podemos fazer desse jeito, todos de acordo? Vamos ver se vai funcionar, né? Uma coisa é a gente projetar e idealizar, depois tem que botar para rodar. Os beta perpétuos. Oi, é a Clarissa. Só para dar uma dica ali, para quem não tem o Kindle pequenininho, né? Aquele portátil, enfim. Eu baixei no computador pelo próprio Amazon. Então aí consegue baixar o livro ali. Quem não tem, né? Como eu também não tenho, baixei no computador e aí fica bem fácil o acesso para ler o livro. Ah, isso mesmo. Boa. Dá para baixar por ali. Não precisa ter o equipamento, o dispositivo, né? Pode acessar ele pelo aplicativo no celular, tá? Ou direto no computador também. Não, Bruna, aí é que tá. Pelo Telegram, porque o Telegram, ele acaba que, para grupos grandes, ele é seguro, né? Porque a gente não tem acesso aos telefones ali, só os contatos. Mas vocês conseguem ali fazer outros grupos entre vocês, tá? Só não tem nem que a gente tem que criar o nome do celular das pessoas. Precisa do nome do celular das pessoas. Só uma sugestão. Oi, Douglas. Talvez daria para, na própria lista, colocar o número do lado. Acho que facilita para encontrar e alguém organiza, né? Se forem fazer no WhatsApp. É que, na verdade, eu tenho naquela lista de que vocês têm todos os contatos, mas cada um pode colocar os telefones ali, porque daí vocês se encontram entre vocês ali, quem quer fazer os contatos individuais.
mas podem usar o Telegram para isso também ali. Ah, o Cássio não tem. Ah, não tem. Mas é só baixar, é bem facinho ali. Claro, é mais um trambolho no celular da gente, né? Mais uma coisa para estar pitando, mas silencia. Tem que ver isso também. Eu fiquei pensando se fazia ou não fazia, mas enfim, agora tá feito. Beta perpétuo. Vamos ver, vamos se adaptando, tá? Vamos botar em prática o nosso projeto Beta perpétuo, tá? Então, isso é um pouco do Frônesis também, né? A gente tem vários projetos, vê que o projeto não é só um projeto de pesquisa, né? O projeto é uma iniciativa, é uma atividade que a gente desenvolve juntos, então, todos empenhados para, né, o grupo de estudo que agora chama Beta Perpétuo, tá? E agora eu adorei esse nome, vou ficar usando sempre, se vocês aprovam também, claro. Tá? Então, aí agora a gente está, semana que vem tem encontro do Beta, no Frônesis, pronto. Aí na outra semana, eu só não tenho marcada a data, mas a gente pode decidir depois, né, do LOL Literatura. O LOL Literatura, sim, Ju, a gente podia fazer aberto ao público. Porque como ele implica em leitura, às vezes já é um obstáculo, não é todo mundo que vem, enfim. Mas a gente pode pensar, tá? Esse Acho a uma gente não boa. precisa... Aí a gente já né? podia fazer logo uma arte pra divulgar nas redes sociais pra chamar mais gente, né? Porque já é mês que vem. Daqui a pouco o que a gente pode fazer é fazer um encontro nosso, né, até com transmissão. Aí quem quer assistir na transmissão, e quem está participando está dentro. Mas vamos pensando sobre isso, me ajudem a pensar, ver o que é mais, assim, porque a gente também às vezes gasta muita energia para uma coisa que daqui a pouco, né, vamos pensando, a gente precisa fazer atividades que sejam para o público, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a rodar o cartografia, tá? Depois tem outras coisas aqui dentro do Frônesis que eu quero fazer, que são palestras só para nós, tá? Porque se a gente faz uma palestra para um monte de gente, a gente fica num monte de gente, e aí não sobra tempo para discutir, debater com a pessoa que vem. Então, se eu faço uma palestra, tá? E a gente chama todo mundo, fica lá no YouTube, etc., e se a gente faz uma palestra pequenininha aqui para nós, é outra coisa, tá? Então, tem várias atividades que a gente vai fazer também, e tem o cartografia. Então, me ajudem a pensar. A princípio, eu pensei no Literatura ser aberto, tá? Eu acho que daí ele fica como era, né, na medida do possível, como era o Syntax. Porque daí a gente faz uma coisa mais informal, as impressões de cada um sobre o texto, não tem, né, aquele cronograma certinho, quem é que vai falar, quem é que vai apresentar, é mais uma discussão mesmo, um clube de leitura menos organizado. É isso aí. Bem vará, assim, bem varatiano, bem carnavalizado. Essa é a ideia. Pode ser aberto daí. Vamos fazer isso, sim. Vamos ir pensando e a gente vai trocando mais uma ideia. Tá, gente, acho que para essa semana era isso. Acho que agora daí a gente tem um tempinho agora, né, para a gente se encontrar. A gente tem uma folguinha de algumas semanas, que é o tempo da gente ler, tá? A gente vai folgar 2 semanas daí de intervalo, tá? De encontro, o que não significa que a gente não vai ficar trocando ideias ali, fazendo leituras e compartilhando, e trocando materiais também, tá? Então, eu quero que agora, essas próximas 2 semanas, vocês se dediquem a ler o livro, procurar o livro, ler sobre o livro, enfim, tá? Reforçar a participação de vocês no grupo, tá? E, enfim, acho que é isso. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Mais alguma sugestão? Ó, tem gente dizendo que tem o livro em PDF, aí pode compartilhar lá no grupo daí, aí compartilha com todos, o que não significa que não seja bacana vocês comprarem também o livro, tá? Porque, enfim, fica aí, já vão montando a biblioteca de vocês, valorizando o autor, né, prestigiando o trabalho da editora, num contexto em que, né, enfim, a gente precisa investir na nossa formação também, ainda que eu sei que nem sempre a gente pode fazer isso para todos os livros, tá? Então, às vezes, a gente escolhe alguns livros para comprar, outros livros, tá? Mas aí, então, compartilhe entre vocês ali, compartilhem ali no grupo, para todos poderem ter acesso à bibliografia também. Certo, gente?
Então, eu vou me despedir, já são 19h03 agora, a gente fechou o nosso tempinho, a gente podia continuar falando, mas por hoje era isso. Eu espero que vocês façam boas leituras e, à medida que forem lendo, vão compartilhando ali com a gente também no grupo as percepções de vocês, vão marcando no livro também. Certo?